É. Então, vai contigo, Paulinho. Então, ok, pessoal. Sejam todos bem-vindos, né? Uma boa noite a todos e a todas. Vou falar um pouquinho mais devagar para que o Alfredo nos acompanhe e nos escute, Alfredo, correto? Sim. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Primeiro, quero agradecer a confiança para esse projeto. Esse Retiro Quaresmal é um projeto da CVX Sul com a CVX Brasil, com conselhos de leigos a nível do Brasil, Companhia de Jesus, Centro Loyola, a própria Loyola e todo o povo e o povo de Deus que nós chamamos aqui. Então, obrigado, né, por acreditar nesse projeto. Só lembrando que, além de vários grupos no Brasil de WhatsApp, de retiro do tempo quaresmal, o livrinho até no e-book da Amazon, essa semana ele atingiu a lista dos primeiros. Então, significa que as pessoas estão buscando mesmo essa experiência da oração, né? Se o livro é o mais vendido, significa que as pessoas estão em busca e nada mais justo que nós oferecermos com essa nova tecnologia. Então, como todos já falaram, eu me chamo Paulinho, vou tentar explicar um pouquinho desse projeto que iniciamos no domingo passado, onde em todo domingo, durante mais 6 semanas, essas que iniciam sempre no domingo, como hoje, encerram na sexta-feira. No sábado temos sempre uma repetição da oração e domingos a grande partilha com alguns alinhamentos. Então, como nós iniciamos sempre? Com pequena apresentação, uma breve acolhida, teremos após essa acolhida que eu faço hoje, teremos um tempo de oração que nos preparará para essa partilha. Será em torno essa partilha de 30 a 40 minutos e após alguns avisos. Assim será nosso itinerário. Lembrando que, para qualquer dúvida, fiquem após a partilha, ou teremos o WhatsApp, ou mesmo outro canal, como e-mail e o telefone, como um canal de comunicação para esclarecer dúvidas. Mas o mais importante, quem tiver alguma dúvida, é ficar após a partilha do encerramento, que aí toda a equipe tenta e ajuda a resolvê-las. Então, meus caros amigos, domingo iniciamos com uma semana preparatória. Então, de domingo nós fizemos o anúncio do projeto, colocamos alguns pontos, né? Qual seria a metodologia a utilizar, e trabalhamos desde quarta-feira de cinzas, até hoje, né? Com essa semana preparatória. Eu falava que precisaríamos estarmos em um tempo forte de oração comunitária, ou seja, firmar uma comunidade cristã. Com isso, fiz algumas provocações. Lembram das perguntas que eu a fiz? E para quem não esteve presente, pode até anotá-la como um ponto de partida. Para que vivemos? Sobre o que está fundada a nossa vida? Para onde caminha a minha vida? E o mais importante, ela muda alguma coisa no mundo? Ou como diz um amigo meu, só estou a vegetar? Com essas provocações, iniciamos nossa semana introdutória de conversão. Quaresma é um tempo forte para consultar o interior e verificar qual é o Senhor que move meu coração. Essa foi a frase que provocou muita gente nesse início. Vou repeti-la. Qual é o Senhor que move meu coração? Com a contribuição do Beto no domingo passado, lembremos de palavras fortes que ele, e mesmo o vídeo do padre Adroaldo,
que para quem não viu, está na lista ou no e-mail, ou no grupo do WhatsApp, que era o vídeo de preparação desse tempo, que enviamos a vocês, mostravam pistas para esse tempo. E uma das pistas era a palavra deserto. Então, aqui uma palavra, deserto. Um tempo de desintoxicar o nosso ego. Essa foi a frase que me chamou a atenção nas minhas leituras e no meu dia a dia. E eu me perguntava, o que preciso desintoxicar do meu ego? Aí não é fácil. Encontramos muitas coisas que precisamos desintoxicar. O que é desintoxicar? Nos livrarmos de algo que não nos deixa, ou o corpo não está regulado. Então, eu fazia uma mensuração no sentido do que me atrapalha para que eu viva melhor. O que eu precisava desintoxicar? E aí eu perguntava qual tratamento. E esse tratamento veio com resposta: caminhar nesse deserto. Outra, liberar espaços no nosso interior. Na minha empresa, nós fazemos muito projetos de móveis. Em Itaer, Alfredo, digo muito projeto de móveis e outras coisas, ok? Compreende? E assim nós precisamos de muito espaços no servidor. E aconteceu essa semana que ele estava lotado. Me remeteu à palavra que o Adroaldo tinha falado, que espaços eu precisava abrir nesse meu interior. Então, com uma provocação do trabalho, eu remediava a entender o meu cotidiano. É no meu cotidiano que as coisas acontecem. Então, uma provocação de que qual espaço eu precisava abrir no meu servidor, também eu me perguntava em meu trabalho, no meu dia a dia, qual espaço eu tenho que abrir para que as pessoas possam me conhecer melhor, ou eu posso ser alguém para algumas pessoas, e respondendo à pergunta, alguma coisa que muda o mundo. Além de abrir esses espaços no nosso interior, voltar ao que é essencial e vital para a nossa vida. Ou seja, uma troca de imagem do Senhor, ou dos falsos senhores que comandam o meu interior. Repito, ou seja, uma troca de imagem do Senhor, ou dos falsos senhores que comandam o meu interior. Aí podemos responder: qual é o Senhor que me move no meu interior? Nesse contexto, a troca de imagem é fundamental. Por quê? Porque podemos, no cotidiano, e digo aqui de algumas experiências, de algumas respostas de pessoas que fizeram a inscrição no retiro, pessoas mais próximas, onde fizeram uma experiência de 3, 4 dias, me falavam disso, que muitas vezes não tinham tempo. E eu as questionei mas o que provoca para você ter esse tempo de como ir à academia, necessidades do dia a dia, como elas faziam, quem sabe mercado, trabalho. Por quê? Porque, de repente, essa imagem do Senhor estava distorcida. Qual era o Senhor que movia o meu dia a dia? Então, deixando a palavra ser o centro, palavra aqui são os evangelhos, com a intimidade já criada aos poucos no meu cotidiano, no meu interior, vou construindo um itinerário propício para a minha conversão e abrindo espaços dentro do meu ser, para que, juntos, eu e o Senhor da vida consigamos criar um relacionamento fecundo. Esse relacionamento fecundo só pode ser atingido se eu dou ou libero esses espaços e se a terra dentro de mim está boa. Se ela tem um humus que pode acolher essa planta ou essa raiz para que frutifique ou dê frutos.
Então, chamo de relacionamento fecundo, um relacionamento de liberdade, um relacionamento que gera amor. Lembro aqui que é no silêncio que Deus vai falando. Mais uma vez, respondendo ao dia a dia, muitas vezes, na vida acelerada que nós temos, não temos tempo de escutar, perceber o que Deus me diz, ou ficar atento ao que Deus me fala no outro ou na outra. Então, o silêncio que fala não é a ausência do som, mas é o meu silêncio que permite escutar fora. Então, meus queridos, é um itinerário no deserto da vida, no cotidiano. Eu não saio de mim, não deixo a minha vida do lado. Eu faço esse deserto, eu saio um pouquinho do lado de fora, mas a vida continua. Assim ela vai me transformando. E eu vou olhando a vida de um ponto ou de um novo olhar, mirando a vida de forma diferente. Um deserto de um tempo de discernimento. E a pergunta para a próxima semana que fica é a seguinte: qual o Senhor que eu estou alimentando neste tempo? Lembram? 3 frases fortes. Qual é o Senhor que move o meu coração para trocar a imagem desse Senhor ou dos senhores falsos que comandam o meu interior? Eu adentro a nova semana com essa pergunta: qual o Senhor que estou alimentando nesse tempo? E voltando, seu alimento, eu preciso dar, compartilhar alguma coisa. Ou seja, ter um relacionamento fecundo. Então, meus amigos, como proposta para a semana é continuar esse encontro pessoal, dar tempo a esse encontro. O Gerson vai falar um pouquinho nessa preparação da oração sobre isso. Ir ao encontro pessoal, investir no tempo e diálogo interior com esse Senhor da vida. Ir com o coração aberto. Ir ao encontro com voz, com força, para que eu possa sentir a mão amável de um Deus que caminha junto comigo. Nunca esquecer disso. Não é um encontro pessoal de uma única pessoa, mas é o meu encontro pessoal com o Senhor da vida. E como dizia um jesuíta amigo meu, sempre, mesmo no cotidiano ou em qualquer trabalho que nós o façamos, para que possamos permitir um encontro, só é possível se eu vou sem minhas amarras, ou seja, o que me impede de fazer esse encontro. Para isso, como sugestão, ir com o coração aberto, aberto ao novo, a me encontrar, a me ver, a escutar. O importante desse encontro, dessa caminhada, né, de poder sentir essa mão amiga, nessa semana a gente inicia as orações com o pedido da graça, né? E essa semana está bem bonita esse pedido da graça e me consolou muito, que diz: pedir a graça de
ativar minha capacidade de entrar em diálogo profundo com o Senhor da vida. Pedir a graça de ativar minha capacidade de entrar em diálogo profundo ou diálogo fecundo. Então, toda vez que iniciarmos a nossa oração, nos colocarmos à presença desse Senhor da vida, pedir essa graça de que Ele ative minha capacidade de entrar com diálogo profundo com o Senhor da vida. Nessa semana que adentra, e que depois também vamos mandar o vídeo do Padre Adroaldo explicando essa próxima semana, que está riquíssimo, teremos pistas em toda a semana. Vamos perceber que o próprio Jesus descobre dentro dele o que o move verdadeiramente. Quando ele é batizado, ele começa a entender o seu projeto de vida. Nas suas experiências de convivências, de sentir a fraternidade, e o próprio Jesus sai da sua zona de conforto, indo para a atitude de pedir, buscar, acreditar, vamos nós nos reconciliando conosco mesmo e assim possibilitando espaço para a conversão, ou mesmo sentindo-se amado por Deus. Isso é como um princípio e fundamento. Só é possível adentrar ao encontro quando eu, enquanto ser humano, pessoa, sinto amado e desejado por esse Deus. Se essa relação não está bem feita, esse canal entre o coração e a cabeça não estiver bem feita, eu não consigo me deixar fazer a experiência. Como eu falei lá no início, mudar a imagem desse Deus. Através das experiências, muitas vezes, não muito boas, podemos não ter uma imagem amável desse Deus. Então, como sugestão, é que possamos olhar para esse Deus com muito amor e sentir, primeiramente, amado, para que possibilite espaço de conversão. Conversão, mudança, uma experiência nova. Termino com uma sugestão, até de uma literatura que eu fiz, de William Bryan, o qual falava sobre as questões escuras com Deus. É muito importante. E digo de experiência própria. Eu, ou só deixei me permitir a me conhecer e amar mais, quando essas imagens escuras ou distorcidas que eu tinha de Deus, eu consegui me perdoar. Então, aqui, mesmo olhando para um cenário na nossa sociedade de divisão, de enfrentamento, de negação, ou do que eu encontro no meu cotidiano, que eu me permita acolher tudo isso, saber que faz parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, da minha vida, e, conjunto com ele, tentar cambiar ou mudar essa imagem de Deus, que é um Deus que simplesmente é amor. Como diz uma amiga minha, que eu a chamo de santidade, ela fala que Deus está não só na alegria contigo, mas também Ele está na tristeza chorando contigo. Então, esse Deus é amor. Então, que possamos, nessa semana, falar sobre as questões escuras com Deus e nos permitir a transformar, a cambiar a imagem de Deus. Que precisamos clarear para sermos mais felizes. Então, seguimos adiante o nosso itinerário. Agradecemos a todos e a todas. Lembrando que, quando eu falei o CVX, CVX é Comunidade de Vida Cristã.
CVX, la Comunidade de Vida Cristiana. Então, que possamos juntos, enquanto esse grupo, criar comunidade, criar laços, criar confianças, para que lá na partilha eu possa escrever as marcas que o Senhor fez em mim. Por isso que o Gerson agora contribuirá nesse momento de oração após a minha fala sobre o direcionamento também da partilha. Então, eu agradeço a todos, espero ter ajudado nessa acolhida. Temos um itinerário na próxima semana belíssimo, com textos belíssimos. Enviaremos um vídeo do Padre Adroaldo, com essa parceria com a Rede Jesuítas, Amar e Servir, Loyola, que explicará bem esse itinerário que faremos até lá na sexta, repetiremos isso no sábado e iniciaremos ao domingo. E nós sempre iniciaremos com a partilha dessa semana. Então, eu convido o Gerson agora para que faça parte desse dia conosco. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou entrar com uma preparação para oração inaciana, uma explicação para iniciantes que não estão habituados com o modo inaciano de oração. Primeiramente, você acolhe e separa a passagem ou passagens bíblicas que você irá rezar. Escolhe um lugar apropriado para fazer a oração, um lugar bonito e silencioso. Sente-se numa posição corporal bem confortável. Respire fundo algumas vezes, pacifique o seu interior. Tome consciência que está na presença do Senhor, o local é sagrado, e respeitosamente faça a reverência e em seguida o sinal da cruz. Faça a oração de oferecimento, para que todas as minhas palavras, ações, pensamentos e projetos sejam transformados e ordenados para o serviço e louvor de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça então a sua petição, ou seja, o pedido da graça que você deseja, como para esta semana do nosso retiro, é ativar a capacidade de entrar em diálogo profundo com o Senhor, para que, a partir daí, possamos ser presenças de diálogos, reforçando os laços de nossa comunhão com todos. Leia os textos escolhidos lentamente, saboreando, colocando-se na cena da passagem bíblica que você está lendo. Repare a palavra ou palavras que mais lhe chamaram a atenção no texto e o que estas palavras foram para você ou despertam em você. O que elas fazem você responder a Deus. Perceba que sentimentos, apelos, resistências que você está experimentando ao rezar estes textos. Faça um diálogo, ou seja, uma conversa suave, harmoniosa, verdadeira com Deus, como que você estivesse conversando com um amigo. Fale a ele tudo o que sente e deseja, e escute-o o que ele tem para dizer. Ele fala através de pensamentos, desejos, impulsos ou sentimentos. Após essa longa conversa, despeça-se de Deus, agradecendo os dons recebidos através dessa conversa, desta oração e destes textos que você leu, contemplou e se aprofundou. Termine a oração rezando um Pai Nosso ou uma Ave Maria e, ao final, faça o sinal da cruz. Em seguida, faça a reverência. Logo após o término, faça a revisão da oração, ou seja, escreva em uma folha, um caderno, e traga para a sua partilha. Que a palavra ou palavras mais te tocou, que sentimentos predominaram na sua oração, sentiu algum apelo à conversão, desejo ou inspiração? Que resistência você sentiu durante a oração ou sente para seguir esse apelo, desejo ou inspiração? É exatamente sobre esse caminho que o Paulinho falou da razão,
até o nosso coração, e do nosso coração a razão, que nós vamos falar num ponto bem importante aqui nas orações inacianas agora. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quando vamos fazer a oração de meditação inaciana, o primeiro ponto é trazer a memória, assim como na contemplação, trazer a história. Nos dois modos de orar, fazemos uma leitura orante da nossa vida. Vamos fazer memória da nossa história e, através da luz da palavra, vamos dar luz para a nossa história. Todos temos experiências que o passado carrega, não só lembranças alegres, mas também de fatos e vivências negativas. Os desencontros, quebras e rupturas costumam deixar feridas no nosso interior. Tudo isso pesa na memória, e com isso a memória fica remoendo o passado, as situações que aconteceram e que continuam influenciando negativamente no agora. Com isso, ela se torna memória mórbida, doentia, depósito de rancores, sentimento, hostilidade, ódio. Ao se fixar no passado, a memória mórbida alimenta remorso, sentimento, culpa, desânimo, angústia, fica bloqueando o fluir da vida. Podemos dizer que uma pessoa doente na memória, ela é também doente no seu coração, na sua inteligência e nos seus afetos. Por isso que nos exercícios espirituais tratamos de evangelizar a memória, iluminar a memória a partir da luz da palavra. Tão frequente nos exercícios espirituais, trazer à memória o relato sagrado, bíblico, e trazer na memória os relatos pessoais. A oração é o encontro desses dois relatos. O relato bíblico, a palavra de Deus, vai iluminando, vai integrando os relatos que a memória trouxer. Muitas vezes, relatos duros, difíceis, e com isso, a memória ela vai sendo evangelizada, e aos poucos a pessoa vai fazendo uma travessia de uma memória mórbida, doentia, para uma memória sadia. E esse é o começo da nossa conversão. Não há mudança e conversão se não houver uma mudança de memória. O próprio Santo Inácio teve a experiência no início de sua conversão. Durante 11 meses, passou dentro de uma gruta com uma memória mórbida, doentia, cheio de culpa, escrúpulos, que o levou a afundar-se. E isso vai embotando a vida, queimando energia, um desgaste muito grande. Com a memória mórbida, sempre temos a ilusão de querer voltar lá atrás no passado e consertar o que não tem jeito mais. Trazer a memória é o encontro da nossa história com a palavra, que é vida, luz, e essa palavra vai iluminando e vai integrando o próprio percurso da nossa oração. Onde na nossa oração temos situações e experiências que são ricas, despertam um louvor, um agradecimento ao Senhor. Onde temos situações, experiências, vivências que causaram ferida, devem ser rezadas e integradas. Não podemos apagá-las, elas fazem parte de nós. A memória sadia não muda o passado, mas recorda, coloca de novo o coração de modo novo e inspirador. A memória resgata referências, cura feridas, ela vai realizando em nós uma reconciliação com a vida e consigo mesmo, com as próprias riquezas e fraquezas, com o próprio passado. Ela tem uma função e um lugar santo de louvor e da gratidão, pois ajuda a tomar consciência dos benefícios recebidos de Deus e possibilita ter acesso às recordações não neutras, mas aquelas que têm um significado para o presente. A pessoa é capaz de tirar proveito de todas as vivências pessoais. Nada é descartado, nada é deletado, tudo é integrado.
tudo é harmonizado e com isso começa um novo movimento. A memória sadia, ela desencadeia um movimento para frente, abre possibilidade para reverter a própria história e lê-la com história de salvação. Nesse sentido, a memória é o sacramento do presente. A questão é que nós temos uma concepção de memória muito presa ao passado. Nós precisamos recuperar o sentido bíblico de memória. Na perspectiva bíblica, a memória abarca o passado, o presente e o futuro. Por isso que o povo de Israel era um povo de memória, fazem memória da ação de Deus. Eles não têm receio de fazer memória das infidelidades, dos fracassos e das feridas. Por isso reconhecem a presença de Deus na história. Aqui está a força dessa memória. O povo bíblico, o povo de Israel, é um povo de memória, memorial. Aliás, também na nossa vida cristã, o centro da nossa vida cristã é fazer memória de uma pessoa, Jesus Cristo. A Eucaristia é um sacramento memorial. Fazemos memória de uma entrega, de uma doação total. Com essa memória bíblica, ela nos mobiliza, ela ativa os nossos recursos, ela nos arranca daquele fatal ponto morto e nos coloca em movimento em direção ao novo. Esta experiência de oração, ela é profundamente transformadora, humanizadora. Ela vai desencadeando um processo, um dinamismo interior, que vai arrancando a nossa vida daquela paralisia, daquele medo, daquelas travas que nos impedem de ouvir a voz do bom pastor. Pela memória, o passado renova-se no coração do presente, ajuda a fincar os pés no presente. E assim, o nosso passado deixa de ser um simples evento e passamos a perceber a riqueza que ele contém. Aprende-se com o passado. Esta atividade de nossas mentes acontece à luz da eternidade. Eternizamos o passado, fazendo-o presente. Só a memória agradecida está em condições de nos ajudar a entender o sentido, a profundidade e a verdade dos acontecimentos. O que aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. Num tempo só, porque para Deus não há passado, presente e futuro, é hoje eterno. Neste eterno hoje de Deus, tudo está harmonizado, integrado. E é interessante que essa memória redentora, sadia, ela nos faz tomar consciência e desperta em nós uma sensibilidade para perceber que nessa história sempre houve, sempre há e sempre haverá uma presença, a presença de Deus. Mais ainda, a memória sadia, redentora, nos faz tomar consciência que Deus tem muito mais facilidade em entrar em nossas vidas pelo lado mais fraco, pelo lado das feridas, dos fracassos. Esta foi também a experiência de Santo Inácio, esta foi a experiência de São Paulo. É quando sou fraco que Deus é forte em mim. Essa memória sadia desperta em nós essa sensibilidade. Porque no nível da perfeição, das virtudes, ali não tem como Deus entrar. Ali já está tudo formatado, fechado. Por isso, Deus tem mais facilidades de entrar na nossa história pelas fragilidades, pelas nossas limitações. Vemos isto também nos evangelhos. Jesus Cristo não teve acesso ao interior dos sacerdotes, dos escribas e fariseus, porque já estavam formatados na lei, fechados. Não tinham como acolher o novo de Jesus. Quem acolhia o novo de Jesus eram os mais lascados, os mais excluídos, os mais pobres, os mais frágeis, porque estavam abertos a essa proposta de Jesus. Então, também aqui,
essa memória que vai sendo iluminada pela palavra de Deus, ela desperta em nós a consciência de que, primeiro, sempre Deus esteve presente. Talvez quando as situações aconteceram lá atrás, algumas mais duras, difíceis, fracassos, crise, nós não tenhamos percebido, mas à distância, com a memória redentora agradecida, podemos trazer a história e perceber, Deus entrou por aqui. Repito aqui mais uma vez a experiência do próprio Santo Inácio. No momento da memória mórbida, ela não deixava ele perceber Deus entrando na sua vida. Era um contínuo remorso que o impedia de ver, de escutar e de perceber o Senhor. Foi somente após a experiência do rio Cardoné, na visão que ele teve ao perceber que o rio nasce na montanha, desce o monte, passa por ele e segue o fluxo até o mar. É assim que deveria ser o sentido da vida. Aí que ele começa a fazer uma nova releitura de sua história. Ele vai tomando consciência que foi graças àquele tiro de canhão nas pernas, daquele ferimento, daquele fracasso, é que Deus conseguiu entrar na vida dele e desencadear uma profunda transformação. Mudou até de nome, de Inígo para Inácio. Nesse momento, ele começa a ter essa memória de gratidão. Agradecer por um fracasso, por um momento difícil na vida, esse é o ponto máximo da maturidade. Alguém que agora, à distância, vai reler as situações e os fatos e é capaz de dar graça pelas situações que foram duras. Só assim vamos conseguir ver que debaixo daquela pedra tem um rio de água pura, pois foram essas situações que despertaram outros recursos e abriram outras possibilidades que colocaram a pessoa em um movimento de crescimento e de expansão. Esse é o grau máximo de maturidade de alguém que se coloca diante da vida, não mais com remorso, culpa, angústia, juízo, mas é capaz de acolher e aprender da própria história. Trazer à memória, tanto do relato bíblico quanto os relatos pessoais, significa trazer para nossos corações todos os eventos, as circunstâncias, os fatos, para dar um novo sentido. Isto significa processar ou reprocessar vivências, experiências, significa reciclar acontecimentos, implica em resignificar os fatos, reinterpretar as experiências. Não é mais uma memória que fica na saudade do passado ou na angústia do passado, mas uma memória que traz do passado e por isso planta os pés no presente e mobiliza a pessoa a caminhar em direção do novo. Com uma memória saudável, ativa, edificante, uma memória que também tem um sentido de discernimento, discernente, que nos ajuda a interpretar a ação e a direção de Deus na nossa vida. Outro aspecto que aparece aqui nessa memória redentora, memória agradecida, é que ela também transforma as perguntas que são decisivas. Primeira situação, a memória doentia, mórbida, fica presa no passado e com isso brota sempre uma pergunta: por quê? Por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que fizeram isso comigo? Mas eu deveria ter feito desse jeito e fiz daquele. Então, sempre um porquê. E se há um porquê, a pessoa não sai de lá. Ela fica escavando, remoendo, buscando o culpado. Então, isso cria escrúpulos, cria remorso e só consegue enxergar a pedra. A pessoa fica travada. Segunda situação, na memória sadia, iluminada pela palavra, ela muda essa pergunta. Para quê?
Para que isso ocorreu? Para que isso aconteceu? Com essa pergunta, ela vai perceber que tudo tem um sentido. Mas é quando foi... E quando for um fato terrível, pesado, mesmo assim, tem um para quê? Aponta para um sentido. A segunda pergunta busca um sentido da história passada e desperta um impulso para a frente, para a terra prometida. Então, isso é altamente libertador. Conseguimos ver o rio de água cristalina embaixo da pedra. Ao invés de alimentar culpas, a pessoa reconhece que aquela situação pesada, dura, tem um sentido e mobiliza. Prepara a pessoa para o novo. A conversão não é só de hábito, na maneira de ser, de falar, de agir. A conversão de todas as nossas faculdades, de todas as nossas potencialidades. É uma transformação profunda. Quer dizer que com esta conversão, à luz da palavra, diante da misericórdia de Deus, ela mobiliza, ela afeta, sacode todas as nossas potencialidades, a nossa inteligência, a nossa vontade, nossa afetividade, a nossa memória, a nossa imaginação, o nosso corpo. Por isso é uma experiência muito abrangente. Ela envolve todo o nosso ser que é mobilizado para poder entrar no caminho aonde a vida possa fluir com mais paz, amor, quietude, mansidão. O reino de Deus ainda aqui nesta terra. Enfim, fazer memória, no fundo, é da essência da vida cristã. Fazendo memória da pessoa de Jesus, nos mobiliza e nos faz crescer na identificação com o próprio Jesus Cristo. E com isso vamos nos deixando ser conduzidos por essa presença sempre proveniente de Deus, que sempre esteve presente na nossa história. E sentindo a presença de Jesus em nossa vida, vamos crescendo com essa consciência, com a sensibilidade de que Deus sempre atuou na nossa história, está presente no meu hoje e estará presente no nosso amanhã. É por isso que vamos caminhando na direção do horizonte, de uma inspiração. Assim, o Espírito Santo vai realizar em nossas almas uma obra divina, vai traçar em nossos corações a imagem de Jesus, uma imagem viva, a imagem que precisamos ter para penetrar na morada eterna. O Espírito Santo dirige essa obra genial, mas ele quer que o auxiliemos nela, como discípulos seus. Consente que demos uns toques nesta imagem divina, sobre sua direção, é claro. Mas há um momento da oração em que o Espírito Santo já não quer que dirijamos a obra por nossa própria conta. O Espírito Santo dirige de maneira pessoal e imediata, e com instrumentos finíssimos, delineia os traços fidelíssimos dessa imagem divina. Tais instrumentos finíssimos que o Espírito Santo utiliza para realizar sua obra pessoal e original são os dons do Espírito Santo. Convertidos e libertos com essa liberdade das amarras do passado e com o coração bem aberto para o novo, o tão esperado diálogo, encontro, aconteça. Desse momento para frente, não estamos ali com a nossa razão, inteligência. É um lugar em nós, o nosso eu profundo, que Deus entra e sai quando quer. E nós só conseguimos acessar esse lugar com o coração bem aberto e com todos os nossos sentidos bem abertos para ver, escutar, sentir, cheirar e saborear internamente. Nesse sentido, a memória é a presença da eternidade em nós.
na plenitude final em Deus, toda a história passada será para sempre realizada na eternidade. O céu é apenas esse momento eterno de relembrar tudo o que fomos, fizemos e sentimos na presença de Deus. O que a memória amou fica eterno. Agora eu vou fazer uma oração do Espírito Santo para que ele nos ilumine e nos oriente em nossas partilhas. Espírito Santo, meu íntimo guia, tu me indicas apenas o exterior da vontade. Tu não me indicas apenas o exterior da vontade divina. Tu a traduzes para mim num esclarecimento interior. Ajuda-me a colher plenamente tuas diretrizes. Guia vigilante, a cada instante me inspira o que me importa pensar e fazer. Ensina-me a responder dócil e jubilosamente a todas as tuas sugestões. Guia clarividente, tu me conduzes segundo o grande desígnio de Deus e organizas os detalhes de minha existência em função de largos horizontes. Fazei-me acertar ser ultrapassado por sua sabedoria e seguir simplesmente o caminho que me traças. Guia seguro e infalível, não podes errar, e nos enganja sempre em rota ideal. Estimula minha confiança em abandonar-me serenamente às tuas orientações. Guia benévolo, consideras as nossas fraquezas e procura fazer-nos reparar os nossos passos em falsos. Fazei-me cobrar alento e coragem nos fracassos, apoiando-me sob tua solicitude amorosa. Guia respeitador de minha pessoa, queres promover todas as minhas qualidades pessoais e fazê-las desabrochar, e apelas sem cessar para minha liberdade e responsabilidade. Torna-me mais digno da confiança que me testemunhas. Guia audacioso, deseja para mim uma vida maior, feita à medida de Deus. Faze-me entrar na tua audácia para o desabrochamento do divino em mim. Espírito da graça, ordenai o meu interior e transformai-me em um novo homem, em uma nova mulher. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passo a palavra para o Tuca, né? Eu estava sem som, desculpa. Agora nós estamos no momento em 32 pessoas. Nós vamos ser redirecionados, eu não sei se para 5 ou... Acho que o Silvio não está. 5 salas, Rafael? Isso, 5 salas. Isso. Então, nós vamos dividir o grupo de 32 pessoas para 5 salas. Vamos estar numa média aí entre 6, algumas com 7 pessoas. Qual é o motivo? Né? E isso vai acontecer toda semana. É o nosso momento de partilha. Como é o primeiro encontro, o primeiro momento de partilha, a gente ainda não tem, talvez, muito material de oração, talvez, para partilhar. Então, provavelmente, a gente passe por um momento de apresentação, retirada de eventuais dúvidas, né? E também, se tivermos tempo, ou se alguém já está acostumado com o processo e quiser partilhar, vamos supor que o grupo todos os integrantes já têm essa prática, ou já sabe, já reza de forma inacianamente. Aí pode ser que este grupo entre já para a partilha. O que a gente gosta de sempre de explicar, que o que nós vamos viver é uma experiência que é especial, é uma experiência que é pessoal, ou seja,
o que o Tuca está vivendo ou o que o Tuca rezou não é a mesma coisa que os outros participantes estão rezando, né? E a importância desse momento para quê? Para que a gente possa expor os sentimentos que tivemos, né? Que sentimentos esses momentos de oração vividos nos despertaram, né? Então é isso, eu vou pedir para o Rafael para nos dividirmos e cada um fala no seu pequeno grupo. Obrigado. Legal. As salas já estão divididas, eu vou direcionar vocês para elas. Qualquer dúvida que vocês tenham, se der algum problema, eu vou continuar aqui na sala principal, e aí vocês podem entrar em contato comigo. Tudo bem? Legal, obrigado. 30 minutos? Como é que a gente faz de tempo? Vamos considerar 30, Rafa. Tá, então legal. Vou mover, vocês devem ser movidos automaticamente, mas se alguém não conseguir, daí a gente conversa. Até mais. Boa partida. Tá.